Olá, bom dia pessoal. Flávia, Tereza, querida, Suelen, Eulália, Anderson Félix, Leitura Orgânica, André, Detro, Simone Cândido, Mari Brit, Lilian. Sim, Tereza, sempre aqui agora, compromisso a princípio todos os dias 9 horas. De segunda a sexta. Simone Cândido, Roger, Marcos Vieira. E aí, pessoal? Andréia, querida, Vânia. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um desafio cara a tapa. Tô recebendo muitos textos, bem legal, tá? Tabata, Mário, bom dia, querida, tudo bem? Fico contente aí que tanta gente esteja querendo participar do desafio. Vinícius, Phelps, Ana Lu, Bruno Nóbrega. Legal, pessoal. Então, hoje eu tenho alguns recados para dar para vocês antes de iniciarmos aqui o nosso desafio. Deixa só o pessoal entrar aqui mais um pouquinho. Bom dia, Tamires. Bom dia, Russian Reds, Dijane, Valéria Xavier, Reginaldo. Legal, pessoal, show de bola. Bom, primeiro eu queria pedir para vocês para me ajudarem a divulgar o desafio. Então, peço que marquem o perfil do Carreira Literária no story de vocês, que marquem no vídeo amigos, colegas, conhecidos que possam se interessar em participar do desafio também, pra gente levar essas discussões aí que derivam dos textos pra mais gente, tá? Então, primeiro, pedir essa força aí pra vocês, se vocês estão curtindo da ideia, pra ajudar esse desafio, esse projeto a se prolongar, a gente fazer mais tempo, tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, não sei se todo mundo aqui tá no Telegram. Quem não tiver, seria legal que pudesse entrar. Eu sei que muita gente não tem, mas quem tiver e ainda não tá no Telegram do Carreira Literária, entra lá. Ontem eu postei uma enquete para saber melhor quais as necessidades de vocês no momento. Por quê? Porque eu tô planejando uma aula gratuita sobre algum tema que vocês queiram aprofundar. E aí as opções que eu coloquei foram figuras de linguagem e desenvolvimento do estilo, tá? Opção 1, figuras de linguagem e desenvolvimento do estilo. Opção 2, marketing para escritores. Opção 3, o segredo das narrativas inesquecíveis. E opção 4, a escrita do conto, seus desafios e tendências, tá? Então, não sei quem aqui tá no Telegram que votou, mas a gente basicamente, deixa eu olhar aqui. A gente teve um empate técnico, né? A gente pode dizer assim. Um empate técnico entre a opção 1, que é figuras de linguagem e construção de estilo, e os segredos das narrativas que engajam. Então, assim sendo, eu decidi que eu vou fazer, na verdade, uma aula sobre cada um desses temas. Isso mesmo, entra no Telegram. Votaram? Em que vocês votaram? Ah, gostei de ver, pessoal. Em que vocês votaram? Não, isso é bandido, não. Então, aqui a gente teve Suzana, querida, Suelen. Em que vocês votaram? São 4, votaram... o conto ficou ali quase. A gente praticamente teve um empate técnico entre figuras de linguagem, segredos das narrativas que engajam e a tendência do conto, o que me deixa muito contente, porque significa que vocês estão
é figuras e estilo, a Giovana. Opção 1 também, a Flávia votou em marketing, opção 1. Acho que vocês estão empenhados aí em aprender a escrever melhor, aprender as técnicas, se aperfeiçoar aí cada vez mais. Mas, enfim, ao longo do tempo eu vou falar de todos esses temas, com certeza teremos aulas gratuitas de todos esses temas. Mas, a princípio, tá, nessa enquete aqui, ganharam as opções figuras de linguagem e construção de estilo e os segredos das narrativas que engajam, das narrativas inesquecíveis. Então, assim sendo, eu decidi fazer uma dobradinha, tá? Fazer 2 aulas gratuitas que vão ser na semana que vem. Então, já anotem aí na sua agenda, tá? Já anotem aí na agenda de vocês. Quarta e quinta-feira da semana que vem. As técnicas de divulgação do trabalho também pesa muito. Com certeza, Flávia. A gente ainda vai ter aqui esse ano a semana do escritor, em que a gente fala só sobre questões de mercado, só sobre questões de técnicas de divulgação e marketing, planejamento, pré e pós-lançamento, produção de conteúdo em redes sociais para atrair público leitor. Tem uma questão... É uma questão super pertinente mesmo, é muito bom que vocês tenham preocupação com isso, tá? Porque hoje, infelizmente, o escritor não pode mais se dar o luxo de só se preocupar em escrever a obra, ele também tem que ser um agente que a promove, né? Então, mas a princípio é isso, então esses 2... Olá, Márcia, muito obrigada, bom, sejam muito bem-vindos aí, pessoal que tá chegando agora. Então é isso, a gente vai ter na semana que vem, na quarta e na quinta-feira, 2 aulas, uma dobradinha de aulas gratuitas, ó. Então já anotem aí na agenda, provavelmente às 8 horas. Primeiro sobre figuras de linguagem e construção de estilo e depois os segredos das narrativas que engajam, tá? Então vamos ter uma dobradinha aí de aulas na semana que vem. Já anotem na agenda para vocês não perderem, porque essas aulas não vão ter replay. Quem tiver ao vivo vai assistir, quem não tiver ao vivo... Um abraço, tá? Então hoje a gente vai falar aqui sobre o texto do Pedrosa Júnior. Pedrosa Júnior, né? Se eu não me engano aqui. Deixa eu abrir aqui o texto dele. Calma aí. Não, na verdade é Júnior Pedrosa. Desculpa, Júnior. Não vai completar com as aulas do curso se for às 8. Então, Tom, na verdade é o seguinte, eu vou... o meu dia é terça-feira, né? Aí as aulas vão acontecer normalmente, a Fernanda e a Andressa. E no caso dos nossos alunos que queiram assistir depois, a gente manda um link privado, se quiserem assistir essas aulas, as aulas ao vivo que eu vou dar aqui. Mas como a minha aula é na terça-feira, eu vou dar aula normalmente para os meus alunos e quarta e quinta-feira seguem normalmente também as aulas da Andressa e da Fernanda, beleza? Sugestão de tema que significa viver de royalties na prática no Brasil. Legal, Giovana, ótimo tema. Podemos colocar. Fiz o curso de revisão em texto, recomendo. Quem que tá falando aqui? Gi Moreira, obrigada. GJ Moreira. Então, pessoal, aproveitando aí que a GJ falou, o nosso mini curso, nosso aulão de revisão, preparação e revisão de texto está disponível aí na biografia por R$27, tá? Preço aí de, sei lá, não dá nem para comprar uma refeição com esse valor, né? Então, é um texto em que eu ensino aí o passo a passo da preparação e revisão, as 3 camadas do texto, como lapidar, como tirar vícios de linguagem do seu texto, como formatar o texto para enviar para o editor. Então, é um aulão bem legal, assistam enquanto vai ficar disponível. E aí a gente vai entrar então aqui no nosso desafio, tá? E aí eu quero justamente... Por que eu escolhi esse texto hoje do Júnior? Porque ele, de certa forma, vai servir como um preâmbulo para a nossa discussão da aula de figuras de linguagem da semana que vem. Porque a gente vai ver aqui, vocês vão ver, que eu vou ler, que o Júnior utiliza bastante recursos de linguagem, bastante figuras de linguagem. Né? Algumas vezes acerta mais do que outras. Tem alguns apontamentos que eu quero fazer que eu acho que deixam o texto confuso ao invés de ajudar, mas dá para perceber que o Júnior tem uma preocupação muito grande com o estilo do texto.
né? E, em geral, a gente detectou lá durante a nossa Semana da Escrita Criativa, e pelo que vocês me trazem aqui nas enquetes que a gente faz, que a maior dificuldade que os autores têm é justamente com o estilo, ou seja, eles têm mais facilidade, vocês têm mais facilidade em ter, né, tô falando de maneira geral, né, tem mais facilidade em ter uma história para contar, ter um enredo, que vocês até conseguem de forma intuitiva fazer com que ele seja engajante, pensar nos pontos de virada, né, a gente sabe que essa estrutura aristotélica aí já tá tão entranhada na gente que ela muitas vezes é intuitiva. Então vocês conseguem fazer bem isso, mas tem uma dificuldade de se expressar de forma literária, porque como eu disse para vocês, escrever, a partir do momento que a gente decide fazer literatura, a gente não está só contando uma história, a gente está contando essa história a partir de uma forma. A literatura é um objeto estético, da mesma maneira que a pintura, que a escultura, que a dança, né, que o cinema é uma arte. Então você não pode simplesmente contar uma história, você tem que saber se expressar literariamente. E as figuras de linguagem, elas ajudam muito a gente nesse percurso. Por que elas ajudam a gente nesse percurso? Porque elas ensinam a gente a olhar para o texto de uma forma literária, de uma forma marginal. O que eu quero dizer com essa forma marginal? Quando a gente está no nosso dia a dia, imerso no nosso dia a dia, a gente aprende a usar a língua de uma forma utilitária, digamos assim, né? Para que a gente usa a língua no nosso dia a dia? Para pedir um pão na padaria, para pedir alguma coisa para o nosso companheiro, para mandar o nosso filho fazer tal ou qual coisa, para usa a língua dentro das nossas profissões. Então, se você é advogado, você está acostumado com a linguagem contratualista, que é a base do direito. Se você é jornalista, você está acostumado com a linguagem do relato, que é a base do jornalismo. Se você é professor, se você é acadêmico, você está acostumado com a linguagem da academia, com a tese, com a dissertação. Então, essa linguagem, todas as maneiras que a gente tem de usar a linguagem no dia a dia, que estão atreladas às nossas atividades do dia a dia e à nossa profissão, elas são essencialmente antiliterárias. Né? Por que elas são essencialmente antiliterárias? Porque elas olham para o mundo e elas querem descrever a realidade de uma forma objetiva, de uma forma útil, né? E a literatura, ela se trata essencialmente do contrário. Então, quando a gente lembra daquela frase do Oscar Wilde, né, que pode ser muito mal interpretada se tirada do contexto, ele dizia: a literatura é inútil, a literatura não serve para nada. E o que ele queria dizer com isso, na verdade? Ele não queria dizer que a literatura não tinha poder de transformar, muito pelo contrário, mas que ela não tem uma utilidade, a literatura como a arte de forma geral, né? E Kant vai falar muito sobre isso. Ela não tem uma utilidade a priori, né? Ela não serve para resolver um problema, ela serve para algo intangível. A transformação, ela se dá muito mais no nível metafísico, espiritual. Ela tem muito mais a ver com uma transformação, digamos assim, religiosa até, né? Espiritual, do que com uma transformação objetiva. E é por isso que, em grande parte, se torna tão difícil a gente vender literatura. Porque quando você vai falar com um profissional de marketing, a primeira coisa que ele vai falar para vocês vocês têm que ensinar a audiência de vocês a resolver um problema específico. Ou seja, você vai vender um curso de boa forma, de como emagrecer em 15 dias. Então é isso, qual é o problema daquela pessoa? Ela quer emagrecer porque ela quer se adequar a um padrão, porque ela quer se sentir melhor com ela mesma, ou seja lá o que for. Então, o objetivo dela, comprando aquele curso, vai ser emagrecer, vai ser usar tal método para poder atingir aquele objetivo, vai ser resolver aquele problema. Mesma maneira, se você quer comprar um curso de maquiagem, ou se você quiser comprar um curso de como fazer copywriting, enfim, você vai aprender a solucionar problemas. Já a literatura, ela não soluciona problemas específicos. O ganho que ela tem pra gente é intangível. Na verdade, é muito maior, né? Pelo menos na minha opinião, é um ganho muito maior, é um ganho humano. É na literatura que a gente aprende a ser empático, que a gente aprende a expandir os nossos horizontes, que a gente aprende a se colocar no lugar do outro, a conhecer culturas, formas de vida que a gente não imaginava. Para mim é um ganho
é muito maior, mas ainda assim é um ganho intangível, né? Então, essa é uma distinção fundamental. E quando a gente está se expressando literariamente, a gente precisa justamente ter esse olhar marginal para a língua, né? A gente não está ali preocupado em descrever um relato, não está preocupado em descrever a realidade de forma objetiva, mas está preocupado a descrever a realidade de forma bela, né? De forma sublime. Então é aí que as figuras de linguagem podem entrar para nos ajudar, né? E a partir da identificação das figuras de linguagem que a gente mais se identifica, né? Aquelas que a gente mais gostar, a gente pode aprender a usá-las no nosso texto para que a gente consiga dar a expressividade que a gente quer a eles. Então vão ter autores que vão se utilizar de figuras de linguagem para dar um efeito mais poético, outros vão se utilizar de figuras de linguagem para dar um efeito mais irônico, outros vão se utilizar da linguagem para produzir efeitos nonsense. Então, por exemplo, Campos de Carvalho, Cortázar, que tem uma pegada surrealista, uma pegada nonsense. Então, eles se utilizam muito de paradoxos, de elipses, de zeugmas. Um escritor como Walter Ugumãe, por exemplo, que quer produzir um efeito poético, então ele se utiliza muito de metáforas, de inversões e por aí vai. Então é importante a gente ir identificando essas figuras de linguagem, ver aquelas com quais a gente mais se identifica, que mais trazem para o nosso texto o efeito que a gente quer dar, e a gente aí vai conseguir construir um estilo, uma assinatura nossa, tá? E aí, eu não sei, vocês lembram? Quem aí sabe me dizer algumas figuras de linguagem? Acho que ela escolheu naturalmente, ela aproveitou o gancho. Exatamente. Tamires. Amo figuras de linguagem. Trocar figurinhas assim. Bom, caraca, já deu uma aula só nessa. Obrigada, Felipe. E aí, pessoal, alguém aí... Aí, ó, metáfora, ironia, hipérbole, metonímia, onomatopeia, antítese, personificação, eufemismo, exatamente. Personificação ou prosopopé, paradoxo, exatamente. Então aí, vocês já estão falando vários. Eu adorava esse assunto nas minhas aulas no colégio. Eu ficava lá me sentindo Sherlock Holmes, né, tentando identificar ali qual que era a figura de linguagem. Era uma das minhas matérias favoritas, a literação, a antítese. Algumas a gente consegue utilizar melhor na poesia, né, as figuras de linguagem, no caso, sonoras, aí, como vocês mencionaram já algumas. Então, nas sonoras a gente usa mais na poesia, mas a gente também pode trazer para prosa. E, na verdade, a gente pode usar quase todas elas, né? Então, vamos analisar como que o Júnior utiliza essas figuras de linguagem aqui no texto dele. Eu quero que vocês me ajudem a identificar aqui que figuras de linguagem ele se utiliza e quando que elas funcionam bem e quando que elas não funcionam tão bem assim, tá? Então, por isso que eu peguei aqui um texto que tem essa preocupação, digamos assim, com o estilo. Algumas das vezes ele acerta mais do que erra, outras ele erra mais do que acerta, mas ainda assim é louvável a iniciativa dele de tentar construir um estilo aqui que dá uma personalidade pro texto dele, tá? Então vamos lá, vamos ao texto. A Visita. Me parece que é um romance aqui, mas com capítulos bem curtos, né? Começa assim. O milagre esperado não veio. Perdi a aposta. Desço do veículo. O mato que aqui ginga não ginga como os de Costa Fé. Olha aqui, a gente já tem uma primeira figura de linguagem, né? A gente já tem uma intertextualidade aqui com a canção do Exílio, né? Com a canção do Exílio e com o poema do Manuel Bandeira. Então, o mato que aqui ginga não ginga como os de Costa Fé. A alguns passos da porta do casarão abandonado, a fim de pagar pelo meu erro, sinto a caatinga de encrenca. Trouxe à memória Dona Miriam, minha mãe, na porta de casa. Passa, menino,
com a sábia vara de goiaba, escrevia com raiva no ar as palavras que me fariam chorar ao tocar meu couro seco. Do outro lado, à espera de perdão, ao som fino e assustador da batuta da senhora, o coitado. É o mesmo cheiro que sinto ao me aproximar da construção. Embora contrarie o medo e a vontade de minhas pernas, paro em frente à porta ou do que restou dela. O frio na coluna me faz sentir todas as vértebras. O nevoeiro, feito uma cortina de cena, aos poucos espalha-se. Tem alguma coisa escrita na porta. Clareio e a lanterna aumenta o receio. Na madeira, a inscrição: não entre. Mas e a aposta? Preciso pagar. Baixei os olhos. No fundo, certa curiosidade, certa atração. São sensações estranhas, misturadas. Quero seguir, quero fugir. Não tinha mais certeza de nada. Rocei a mão na madeira áspera da porta. É lógico que não preciso bater. As únicas coisas que se abrigam aqui são morcegos e pombos. Ouço um barulho. O medo supera a curiosidade. Os batimentos cardíacos aceleram. Recolho a mão. Um colapso na espinha me trava por segundos. Não seria melhor? Em seguida, ao refletir os olhos na luz da lanterna, descubro uma coruja no beiral da casa. Era só uma coruja. Equilibro a curiosidade ao medo. Só então percebo outro som que tenta me repelir do local. Feito um assobio, o vento toca em um tom fino a velha construção. Não seria melhor obedecer à inscrição? Busco um motivo para desequilibrar a balança. Dei minha palavra, inclinado a saber o que há ali. A promessa, o profundo suspiro, a curiosidade, a atração desequilibram a balança. Espio pela larga fresta da porta. Aponto a lanterna para dentro da casa. O cintilar da lua nos vidros quebrados das janelas projeta algumas imagens na parede. Eu me apego à minha pouca fé. Aperto a lanterna. Ela estala como se dissesse, talvez, um ai ou amém. É só entrar, tirar a bendita foto e sair. Não vim aqui em vão. Murmuro e sinto uma gota de suor salgar a boca seca. Bom dia, Rafael. E aí, pessoal? Bom dia aí, pessoal que chegou agora. Minha Couto faz isso nos contos dele, com certeza, sim. Uso muitas figuras de pensamento. O Vinícius, eu também gosto muito das figuras de pensamento. E aí, pessoal, o que vocês identificaram aqui? O que vocês acharam aqui do texto? Então, ele usa várias figuras. Aqui eu já identifiquei personificação, sinestesia, né? Ó, murmuro e sinto uma gota de suor salgar a boca seca. Ela estala como se... A lanterna estala como se dissesse talvez um ai ou um amém. Então, a gente tem uma personificação. A promessa, o profundo suspiro, a curiosidade, a atração desequilibram a balança. Aponta a lanterna para dentro da casa. O cintilar da lua nos vidros quebrados da janela projeta algumas imagens na parede. Então tem mais uma sinestesia aqui. Tem várias gradações, né? Quero seguir, quero fugir, não tenho certeza de nada. Então tem uma gradação aqui. Tem várias elipses também, elipses, inversões. Então, tudo isso vai dando um tom poético, né, pro texto. Ele consegue dar esse tom poético pro texto. Exatamente. Provoca um certo lirismo, certo? É uma forma bem interessante e vívida de demonstrar a apreensão do personagem. Exatamente. Então é isso, é essa abertura que as figuras de linguagem provocam. Né, essa possibilidade da gente entrar no texto por um outro viés, que não é simplesmente descritivo, o simples relato. É uma forma literária da gente entrar no texto. Né? Alguém me perguntou aí outro dia, o que é se expressar literariamente? Eu falei, puxa vida, eu precisaria de toda uma aula para poder responder essa pergunta, não vai dar aqui para responder na caixinha. Então, estou tentando responder um pouco agora com essa aula. Agora, ele tem o dom de surpreender que o lê. Por vezes não me senti confortável, mas adoro isso. Parece até com os textos do Francisco Leite. É verdade, Rosângela, tem uma pegada assim. O Francisco é um exímio escritor, ele usa como ninguém, assim, é uma coisa impressionante aquele homem, ele escreve muito. Do uso pode atrapalhar... Aí agora a Giovana tocou num ponto importante.
Né? O exagero do uso pode atrapalhar o entendimento dos fatos? No meu entender, sim, né? Ele pelo menos vai ser um texto que vai exigir muito. Algumas coisas aqui, por exemplo, eu recomendaria, né, se eu fosse editora do texto aqui do Júnior, ele a reescrever quando ele estiver assistindo aqui a gente. Eu recomendaria ele a reescrever ou a cortar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. O milagre esperado não veio. Perdi a aposta. Ótima forma de começar, né? O milagre esperado não veio, perdi a aposta. Desço do veículo. O mato que aqui ginga não ginga como os de Costa Fé. Há alguns passos da porta do casarão abandonado, a fim de pagar pelo meu erro, sinto a caatinga da encrenca. Então ele usa aqui, um efeito, se eu não me engano, é um anacoluto, né? Anacoluto não. Me esqueci agora qual é essa figura, mas que é na verdade, uma relação entre... Não, o anacoluto é das inversões, quando fica algum termo solto na oração, que é um recurso que eu adoro usar. Sinto a caatinga, mas ele usa aqui a caatinga aproximando sonoramente a caatinga de caatinga, né, de cheiro. Então sinto a caatinga de encrenca, trouxe à memória a Dona Miriam, então ele usa aqui o caatinga remetendo a essa sonoridade, na verdade é de caatinga, né? E aí eu acho que aqui, por exemplo, quando ele diz trouxe à memória Dona Miriam, minha mãe, na porta de casa... e aí ele faz meio que um flashback. Passa, menino, com a sábia vara de goiaba, escrevia com raiva no ar as palavras que me fariam chorar ao tocar meu couro seco. Do outro lado, à espera do perdão, ao som fino e assustador da batuta da senhora, o coitado. Né? E ele faz aqui uma inversão e um anacoluto, né, que eu acabei de falar. Nesse trecho aqui, esse trecho aqui especificamente, eu cortaria. Porque eu acho que ele quebra a gradação, ele quebra o clima da cena. Então ele tá descrevendo a entrada no casarão, né? E aí ele meio que faz uma espécie de flashback ali, de um pequeno flashback interno na cena, mostrando a mãe falando com ele. E eu acho que aqui esse trecho atrapalha, como a Giovana falou, né? Ao invés de ajudar, de maximizar o efeito poético, ela acaba gerando uma confusão, porque logo no começo você já traz um flashback, já coloca... Então, assim, eu privilegiaria aqui criar o clima dessa cena, dessa casa que é apavorante. Por algum motivo ele tá tendo que entrar nessa casa porque ele perdeu uma aposta, e isso vai ficar claro depois, porque ele vai construindo o texto dele de trás pra frente. Então vai ficar claro depois que ele perdeu uma aposta com um amigo e que foi obrigado a entrar nesse casarão, num jogo de cartas. Exatamente, Andréia, tem que usar na dose certa. Então eu particularmente acho assim, eu adoro usar figuras de linguagem, mas eu particularmente, tá, gente, isso é uma opinião minha. Eu, como escritora e como leitora, a minha preferência é dosar essas figuras de linguagem. Por exemplo, autores que abusam dessas figuras de linguagem, por exemplo, alguém já citou aqui o Mia Couto, o Walter Hugo Mãe, né? Na minha opinião, o texto para romances, eles ficam um pouco cansativos, porque, mas isso é a minha opinião, e muita gente gosta do texto assim, né? Com essa voltagem poética o tempo inteiro. Eu já não gosto para um texto de prosa, para um romance. Porque eu acho que o romance ele tem outras propriedades que são importantes também a gente cuidar, que é acompanhar, é a identificação do personagem. E se você focar única e exclusivamente no estilo e na linguagem, você acaba descuidando desses outros elementos. Exatamente, eu acho que o texto fica cansativo. Acho que cansa muito o texto com tantas figuras de linguagem, exato. Eu acho que eu tenho essa sensação, e eu acho que a maior parte dos leitores tem essa sensação. Por isso que esses autores não são, digamos assim, consumidos pelo grande público. Porque ele exige ali uma dedicação, né? E uma disposição diferente, né? De você entrar naquela história. Você não tá ali simplesmente para acompanhar os personagens. É quase que um leitor de poesia, né? Mais do que um leitor de romance. Ele exige um leitor de poesia mais do que um leitor de romance. Então, eu gosto de dosar isso. Então, aqui, por exemplo, eu não faria esse flashback.
E eu acho assim que o texto particularmente, ele tem que, o romance, né, a Rosa Monteiro fala muito disso, ele tem que ter momentos para brilhar. Se você quer brilhar o tempo inteiro, você acaba tirando a potência também daquele brilho. Então, é isso. O romance é um gênero que ele precisa equilibrar. Em alguns momentos ele vai ter uma cena mais de descanso, de equilíbrio. Em outros momentos ele vai te ganhar por uma metáfora muito bonita, por uma analogia muito bonita, que nem a Silvia Plath criando a analogia dela lá da vida com as figueiras, é lindíssimo, tá? Mas ela tá contando a história e de repente tem aquela inserção e aquilo ali dá um brilho, um arrebatamento dentro do texto. Mas ele não fica o tempo inteiro nessa voltagem, né? Então, eu concordo que tem que ser usada de forma cirúrgica, de forma pontual dentro do romance. Então aqui, por exemplo, nesse trecho eu acho que eu cortaria esse flashback, iria aqui. E outra coisa também, Júnior, tira essas aspas que você coloca, que não dá pro pessoal ver, porque eu tô lendo. Mas ele usa em vários momentos aqui como se fosse um pensamento dele, e às vezes como se fosse o discurso indireto. Então por que não deixar tudo no discurso indireto? A gente já tá colada nesse personagem, a gente já tá dentro da cabeça dele. Então não tem necessidade de você criar uma marcação diferente, colocar algo em itálico, colocar algo em aspas. Então assim, uma dica que já fica, tá, pra vocês, aspas e itálico, assim, elas são usadas, devem ser usadas o mínimo possível. Aspas só se for o padrão da editora para diálogo, você vai usar aspas outra versão, né? E aí você pode usar aspas no caso para diálogo, e o itálico em geral só para grafar nomes de obras ou para grafar trechos que estejam, sei lá, se você o personagem encontrou um bilhete, encontrou uma carta e aí marca aquele trecho em itálico. Fora isso, para marcar pensamento, não façam isso, porque isso chama muita atenção para si e tira a fluidez do texto, tá? Redoma de Vidro é muito técnico, não, ela era uma escritora bárbara, e só de pensar que aquele era o primeiro romance dela, dá até, ai meu Deus, dá aquele mal-estar assim, meu Deus, como é que a mulher tão nova, acho que com 27 anos ela escreveu esse livro, memória não. Tá, mas enfim, eu vou, então o que acontece aqui? Logo depois ele mostra então que ele entrando nesse casarão aqui e na minha opinião não precisaria cortar em outro capítulo, ele corta, né, como se fosse num outro capítulo chamado Entro, Não Entro, Entro, aí continua, enche o pulmão, estendo a mão, empurra a porta, feito guardiã, a coruja decola, a porta nem balança, coloca a lanterna no chão, a mão esquerda na porta e apoia o ombro direito nela, com o impulso das pernas forço. Não, pra mim não tinha necessidade dele quebrar em outro capítulo, né? Tira, assim, a fluidez do texto. Aí agora eu vou pular um trecho para chegar aqui na parte em que eles fazem a aposta, para vocês entenderem a narrativa como um todo, e depois eu quero fazer alguns comentários da narrativa como um todo, Júnior. Aí pula pro capítulo As Lembranças, tá? O tempo de menino em Costa Fé foi marcado por boas recordações e certas cicatrizes. Criava-se o menino mais solto na rua. Tínhamos que buscar o que fazer. Criávamos nossos carrinhos de rolimã e nossos hematomas. Olha como, tá vendo? Isso aqui também é uma figura de linguagem. Criávamos nossos carrinhos de rolimã e nossos hematomas. Então aqui o carrinho de rolimã está sendo usado num sentido denotativo, ou seja, para falar de fato de carrinhos de rolimã, e nossos hematomas aqui ganham um sentido quase que metafórico, né? Não é hematomas simplesmente não é simplesmente de cair e estar roxo, mas as feridas da infância, as cicatrizes que ficam dos momentos difíceis que a gente passa. Então, percebam como a figura de linguagem, ela abre, né? Ela abre as possibilidades de leitura. Então, nossos carrinhos de rolimã e nossos hematomas com quedas. Bolas de gude no terreno da terra juntavam uma multidão. Se não ficasse atento, perderia a vez. Não era o mais corajoso do grupo de infância, mas arrumava uma briga se não me pagasse as bolinhas de gude da minha vitória. A aposta de corrida era o primeiro a aceitar e o primeiro a chegar.
só não concluía a prova se a cãibra impedisse, e então a disputa seria anulada. Adorava uma partida de futebol no asfalto ou qualquer disputa. Tocar a campainha dos vizinhos, correr no quarteirão queimado. Matávamos a sede nas mangueiras de jardim que as vizinhas usavam para lavar as calçadas. Água quente e com gosto de borracha, ninguém adoecia. Quando os colegas faziam alguma competição, eu não faltava. Apostávamos moca na cabeça e beber os copos na água de bica. Confesso que bebi pouca e bati mais do que apanhei. Devido a esse ímpeto, embora crescido, aceitei a saideira do jogo com Diego no happy hour com os amigos do trabalho. Duvido a última partida de baralho comigo. Aí vem a aposta, atenção. Só nós dois. Como meu amigo de infância e sabedor da minha fraqueza, Diego sorriu sem demonstrar. Os demais pararam de beliscar o resto do churrasco e esbravejaram. Essa queremos ver. Vai arregar? Seguidos de gritos, de aplausos e de assobios, meu sangue ferveu. A hora avançada, espantei o sono que escurecia as vistas. O encontro... Aqui, outro anacoluto. A hora avançada, espantei o sono que escurecia as vistas. Né? Que não tem uma conexão direta entre... A hora estava avançada, portanto, espantei o sono que escurecia as vistas. Né? Ele coloca ali de forma solta, sem usar o conectivo. O encontro de amigos do trabalho no sábado tornou a animar. Nunca fugi de uma competição, não seria agora. E tão confiante nas minhas habilidades do jogo, lancei uma aposta. Se eu vencer, você paga um almoço. Ou melhor, 2, no chão de pedra, o melhor da cidade. Estendi a mão. Ele, de imediato, apertou a minha. Se eu vencer, você tira uma selfie dentro do casarão à meia-noite. Os amigos não entenderam nada. As mãos já apertadas, só me restou a lentidão do pomo de Adão. Foi a maior besteira ter aceitado a aposta. Pensei enquanto as cartas de baralho queimavam minhas mãos. Os meus olhos talvez entregassem o medo e a insegurança diante do jogo. Só um milagre vencer. E se Deus... Bom, e aí então essa é a parte... Aqui, ó, o trecho da infância é belíssimo, né? Muito bonito, né? Muito bonito esse trecho aqui, né? Atenção aqui para alguns trechos que me chamaram a atenção pela beleza, né? Esse aqui, criávamos nossos carrinhos de rolimã e nossos hematomas. Eu achei muito bonito. E aqui também... Cadê? Aqui. Duvido a última partida de baralho comigo. Só nós dois. Como meu amigo de infância e sabedor da minha fraqueza, Diego sorriu sem demonstrar. Né? Sabedor da minha fraqueza. Achei muito bonito. Então, olha como ele consegue criar imagens belas aqui. Agora, ao mesmo tempo, prosseguindo aqui, tem alguns trechos que ficam um pouco truncados por conta desse uso dessas aspas, que são o pensamento do personagem, né? Não precisa disso, porque o leitor consegue identificar o que é pensamento do personagem, o que é o personagem que tá vendo, tá? Porque você já tá dentro dele. A narrativa já tá em primeira pessoa. E mesmo se fosse uma narrativa em terceira pessoa, usando o discurso indireto, a gente conseguiria identificar também. Então, tira essas aspas pra não deixar o texto truncado. O pessoal tá elogiando bastante aí. Parabéns, Júnior. E aí, a única coisa, Júnior, que eu vou te falar aqui, eu não vou ler o texto todo porque não vai dar tempo, daqui a pouco a gente tá esgotando aqui o tempo da nossa live, é que depois aqui ele segue com o final da aposta, e aí depois ele trabalha, ele corta aqui a parte da aposta, e aí ele volta. Aí tem um capítulo chamado Amizade. Ai, meu Deus, calma aí que... Tem um capítulo chamado Amizade. E aí ele vai mostrar aqui como que ele e o Diego se conheceram. Nossa amizade é antiga. Conheci Diego Cândido nos primeiros anos do ensino fundamental. Estudamos juntos até o ensino médio. Nossas casas distanciavam 2 quadras na cidade de Costa Fé. Aos 18 anos separamos. Enfim, aí ele vai contar aqui, vai fazer como eu falei pra vocês, a narrativa vai indo de trás pra frente. E eu achei o recurso interessante porque ele parece, né? Eu não sei, o Júnior depois vai contar aí pra gente. Mas, Júnior, estás aí, então você pode ajudar a gente aqui, Júnior. Parece que algo, né, aconteceu nesse casarão, né? Ou se algo não aconteceu, eu acho que você deveria
colocar, pensar nesse elemento para sua história. Parece que algo aconteceu nesse casarão que foi meio traumático ou que foi muito importante para a história aí desses amigos, porque você cria, você começa o texto com ele e você escolhe começar o texto com ele e ele vai lá. Ele tinha muito medo desse casarão, sabe-se lá por quê, tanto que na aposta o Diego manda ele ir para esse casarão e ele vai lá para cumprir a aposta. Mas a gente fica com a expectativa, né? A gente fica com a expectativa de que algo aconteceu nesse casarão ou de que esse casarão representava algo de muito importante para esses amigos. Então, eu acho que você, como se diz, não deve perder isso de vista, né? Em todo o capítulo, né? Eu acho que você não deve se distanciar disso. Deve ter alguma pista que continue levando a gente para a questão ali do casarão, de que algo aconteceu ali. Eu não sei o que você tem para dizer sobre isso. Não sei, ainda não deu para entender a arquitetura geral do romance, porque eu só li aqui os primeiros capítulos. Mas depois ele fala sobre como eles se conheceram e depois passa por uma cena lá na frente com eles, depois de um tempo eles se distanciam e se reencontram por acaso, acho que num restaurante, num refeitório, e eles vão se falar. E aí a expectativa é que esse casarão, pelo menos pra mim, né? Exatamente, eu gostei e fico na expectativa dele finalmente entrar no casarão. Então, Tabata, ele entra no casarão, né? Ele mostra ele entrando no casarão e tirando a selfie, que era a aposta que eles tinham feito. Então a aposta era ele pegar e ele envia pro Diego pra poder mostrar que ele foi pra esse casarão. Mas depois eu tive um pouco a sensação de que ele abandona o casarão. Então eu fiquei me perguntando, não sei até que ponto esse casarão ele vai ter uma importância central pra trama ou se é uma importância pontual. E eu acho que ele deveria ter uma importância central. E aí eu vou explicar por quê. Porque isso vai ajudar a dar coesão pro romance. Então vou dar um exemplo aqui de uma autora de um romance que usou um recurso bem parecido com o seu aqui. A Tatiana Salem Levi, no livro Dois Rios, né, o livro ele é narrado... tem dois narradores diferentes, são dois irmãos, acho que na verdade eles são irmãos gêmeos, se eu não me engano, né, e os dois se apaixonam por uma mesma mulher, né, os dois têm um caso com uma mesma mulher, e cada um conta sobre a história dessa mulher na vida deles. E em certo momento, os dois estão o tempo inteiro voltando para uma cena no mar, numa praia. E a gente não entende por que aquele dias depois... legal, o personagem vai encontrar algo que mudará suas vidas. Legal, Júnior. E foi isso que eu imaginei. Então eu acho que você tem que deixar ainda mais forte isso aqui, né? Essa sensação pro leitor de que algo aconteceu nessa casa, de que mudou a vida desses personagens, como você tá falando aqui. Por enquanto a sensação que eu tive aqui é apenas de que de um suspense para entrar naquela casa, porque ele se obrigou a cumprir a aposta, uma coisa de uma brincadeira entre amigos que ele precisava... Mas eu acho que tem que ficar mais forte a sensação de que algo aconteceu naquela casa, sabe? Algo aconteceu naquela casa. E aí essa narrativa que volta o tempo inteiro por uma espécie de passado, um passado traumático. Então eu até te aconselho a ler esse livro da Tatiana Salem Levi, que é o Dois Rios. Eu vou dar spoiler aqui, mas eu acho que é isso, né? A boa literatura, ela não precisa se importar tanto com isso. E aí, o que acontece no Dois Rios? É narrado por esses dois irmãos, como eu falei pra vocês. E o tempo inteiro, tanto na narrativa dela quanto na narrativa dele, eles voltam pra uma cena de uma praia. E o tempo inteiro essa cena da praia retorna na narrativa dos dois. Eles mergulhando, eles se olhando, eles avistando, não sei o quê. Então... O tempo inteiro essa cena na praia retorna e ele sempre suspende a narrativa antes de entrar no que propriamente aconteceu ali. E só que fica muito claro que algo aconteceu naquela praia que mudou a vida dos dois e que conectou os dois para sempre. De uma forma, assim, muito visceral.
mas ele sempre suspende, ele nunca... Então é como se ele estivesse repetindo ali uma narrativa do trauma, sabe? Ele volta pra cena, mas ele não consegue contar o que aconteceu. Volta pra cena e não consegue contar o que aconteceu. E só no final do livro que a gente vai descobrir, eu vou dar spoiler aqui, quem não quiser tampa os ouvidos, só no final da cena, do livro, que a gente vai descobrir que naquele dia os dois irmãos mergulharam juntos e que ali, imerso, uma sensação de sinestesia, eles se beijaram, então teve um incesto ali naquela relação daqueles dois irmãos, e por isso, depois disso, eles acabam se afastando e eles só se conectam através dessa mulher pelo qual os dois se apaixonam e com o qual os dois se relacionam. Então, é muito interessante o recurso que ela usa. Ela tá o tempo inteiro ali falando aquele dia no mar, aquele dia na praia, aquele dia e não sei o que não sai das nossas cabeças, que não sai das nossas vidas e que nos conecta para sempre. E ela usa várias metáforas para poder mostrar como que aquilo ali foi um divisor de águas na história daqueles dois irmãos. Então seria interessante isso, você marcar essa casa, né? Eu já li o livro do Júnior, é maravilhoso. Ai, que legal! Que legal! Muito bom. Então, seria muito interessante. Então, o tempo inteiro, essa casa e esse algo que aconteceu nessa casa, que você vai ocultando através das elipses, né? E se repetindo para que a gente possa... Nos próximos capítulos eu mostro o que achou ali na segunda visita ao casarão. Legal! Ótimo! Então, isso que eu queria saber, né? Se a coisa do casarão ia se repetir. Eu acho só que nesses primeiros capítulos pode ficar mais forte essa coisa de que não é uma simples aposta, mas algo aconteceu. Você criar uma suspensão no leitor de que algo aconteceu que marcou a vida daqueles personagens, né? Deixar isso mais forte. Não sei o que exatamente, pode ser um corpo que tenha sido escondido, algo que ele encontrou ali, enfim. A gente não sabe exatamente, mas a graça é justamente... Isso vai ser um dos recursos usados para criar enredo na sua história, né? Para criar expectativa, para criar promessa. Mas é isso, Júnior. Você tá de parabéns, o texto tá muito bem escrito. Você consegue se expressar literariamente, então por isso que eu quis pegar esse exemplo aqui do texto do Júnior para mostrar isso, o que é se expressar literariamente, né? É isso, é subverter a linguagem, é subverter a língua da forma como a gente a utiliza no dia a dia, porque a literatura ela não está preocupada em descrever objetivamente a realidade, ela está muito mais preocupada em descrever como que aquelas pessoas, aqueles personagens vivenciaram a realidade. E para isso a gente vai precisar criar fissuras dentro da língua, né? Então o Júnior tá de parabéns, tá? Eu tiraria essas aspas, faria alguns ajustes aí de edição, cortaria aquele flashback no início para não quebrar a gradação, não quebrar o ritmo e o clima daquela primeira cena. Algumas mudanças, assim, de edição que a gente vai discutir no SEC, né? Você é meu aluno no SEC, então a gente vai discutir mais a miúde no SEC. Mas o texto tem muito mais acertos, né, do que problemas a serem resolvidos. E tá muito bacana, você tá de parabéns. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da discussão. Obrigada, Simone, da discussão de hoje. Não se esqueçam, então, de que na quarta-feira que vem nós teremos uma aula apenas sobre figuras de linguagem, tá? É uma aula muito, muito top, que eu não vou disponibilizar replay, então tem que estar aqui presente. Vai ser bem bacana, tá? Tô terminando de preparar essa aula. E no dia seguinte vamos ter uma aula, então, sobre o segredo das narrativas que engajam. E aí eu espero vocês todos aqui. Por favor, não deixem de marcar colegas, amigos aqui na descrição, assim que o vídeo for aqui pro Instagram, né? A live vai ficar aqui disponível para quem quiser rever. Então não deixem de marcar.
teremos amanhã tapa na cara não, uma cara tapa, rapaz, olha lá, tá? Então teremos aqui mais um cara tapa amanhã. E é isso, espero vocês às 9 horas, nosso horário de sempre. Essa semana, como eu disse pra vocês, provavelmente a hipnotista é 9 horas, sempre 9 horas em ponto estamos aqui. Beijo, Suzana, querida. Então, essa semana provavelmente eu não vou conseguir vir todos os dias, por isso que é importante que vocês estejam no grupo do Telegram, porque por lá eu vou avisar. Essa semana eu tô com uma semana bem puxada, né? Como eu falei pra vocês, eu voltei as nossas aulas lá na pós-graduação, vou dar aula no sábado inteiro. Então, eu tô com a semana bem puxada. Não vou conseguir estar aqui todos os dias, mas eu vou avisando pra vocês. A princípio, amanhã... A princípio, amanhã estamos aqui, tá bom? Júnior, parabéns, pessoal, e muito obrigada pela presença de vocês. Vamos começar a semana com tudo, que tem muita programação vindo aí pela frente, tá bom? Um beijo grande e até amanhã.